Opa, vamos lá pessoal, vamos começar a nossa live, nossa palestra sobre mediunidade e obsessão. Hoje essa palestra é uma palestra bem interessante porque nos fala sobre a faculdade mediúnica. E eu vou logo bater a primeira bola com vocês aqui. É bom porque nós estamos aqui com uma pequena plateia seleta, porém, como é de qualidade, disse que o grande lance não é ter quantidade e sim qualidade, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou logo na primeira página, né? Uma coisa que eu gosto muito sempre de citar em todas as minhas palestras, eu termino citando essa frase, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com essa daí a gente já começa batendo uma bola muito boa sobre essa questão da mediunidade. Porque na realidade muitas pessoas... Primeiro, a mediunidade é uma palavra polissêmica, né? O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem muitos sentidos, tem diversos sentidos, né? Então a mediunidade, Kardec definiu a mediunidade como uma faculdade onde existe uma comunicação, um intermédio, você é um intermediário do plano espiritual. Então, para se ter mediunidade, pressupõe-se que você tem que ter dois espíritos, o seu e o outro espírito que está se comunicando através de você, seja lá como for. Kardec também citou, gente, assim, diversos tipos de mediunidade, só para que vocês tenham uma ideia. Kardec falou que nós temos, sei lá, pelo menos as catalogadas por ele. Naquela época foram mais de 50 tipos de mediunidades e mais de 80 variações mediúnicas, porque tem muita gente que tem mais de uma mediunidade e até hoje está se descobrindo faculdades mediúnicas, né? As pessoas estão descobrindo, principalmente agora com esses equipamentos eletrônicos e tal, a própria transcomunicação instrumental. Então, diversas são as mediunidades. E os médiuns, na realidade, muitas vezes, eles estão nos lugares mais inusitados possíveis. Muitas pessoas pensam assim, puxa vida, mediunidade é coisa do espiritismo. Mediunidade não é coisa do espiritismo. Mediunidade, ela pode estar contida nas diversas religiões, filosofias, crenças, pessoas que não têm crença nenhuma, né? Se por acaso você não entende o que é mediunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mediunidade que tantos falam, poucos compreendem o que é na verdade, né? Então, tem alguns objetivos à mediunidade, né? Primeiro, aliviar os que sofrem. Eu acho que é um dos principais objetivos da mediunidade. Segundo, ajudar na propagação da fé. Porque, na realidade, quando Kardec, tanto a mediunidade é uma palavra polissêmica, quer dizer que tem dois sentidos, né? Porque médios são todos aqueles que sentem, de alguma forma, a comunicação ou a presença dos espíritos. Está lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, Kardec falou várias vezes sobre isso. Ao mesmo tempo, ele disse que isso, de uma forma mais efetiva, médios são aqueles que realmente têm, de uma forma muito extrema, a sensação dos espíritos conversando com ele. Todos são médiums, de uma forma geral, porque todos, de alguma forma, sentem, por exemplo, aquela intuição, né? O arrepio que você sente quando entra em algum local, você sente tipo um sopro no ouvido, né? Um zumbido, e essas coisas fazem parte da nossa mediunidade. Por exemplo, a dona de casa que está dentro de casa e ela vai passar ferro na roupa e aí, sei lá, ela esquece que deixou a torneira ligada. Aí vai lá, se interte lá nas coisas que está fazendo dentro de casa e de repente vem uma intuição nela. Ela diz assim, ó, eita, o ferro está ligado. Então ela corre lá para poder desligar o ferro. Isso é um tipo de mediunidade. Nós somos médiuns porque, primeiramente, se nós temos os nossos guias espirituais e eles estão falando com a gente o tempo todinho, estão se comunicando com a gente, dizendo, tentando dar boas intuições, dizer assim, puxa vida, olha,
prestem atenção, né, no que eu estou dizendo, né, tomem cuidado com isso ou com aquilo, sejam mais cuidadosos a escolher suas amizades, tenham mais cuidado ao escolher as ações que você vai praticar durante o dia. Só que a danada é o seguinte, os espíritos nos influenciam permanentemente, só que a gente escuta os maus, a gente não escuta os bons, né? A gente escuta os bons, mas a gente acha chato praticar a coisa, a gente acha chato colocar como prioridade a mudança íntima, a transformação moral. Então, permanentemente, os espíritos estão se comunicando com a gente. Se eles se comunicam com a gente e a gente escuta essas intuições, né, que a gente chama de médios intuitivos, e a maioria são médios intuitivos, então significa dizer que nós somos médios de uma forma geral, todos nós temos algum tipo de mediunidade. Mas efetivamente são chamados de médios, e o próprio Kardec falou isso, são chamados de médios aqueles que veem, ouvem, sentem, escrevem e percebem a presença dos espíritos de uma forma mais efetiva, né? De uma forma mais direta. Então ele escuta mesmo o espírito falando, ele vê mesmo o espírito na frente dele. E aí, minha gente, não vamos confundir com a esquizofrenia, que muitas vezes na esquizofrenia você tem as suas paranoias, você tem suas visões e tal, e naquelas visões, aquelas visões não constituem uma mediunidade, aquilo ali é uma doença, né, e uma doença mental, uma doença que você já veio com ela, e você tem essas visões, né, você tem paranoias, você tem, enxerga coisas que não deveria enxergar, manias persecutórias, acha que está sendo perseguido por alguém, e todas essas coisas não significa dizer que você tenha mediunidade, tá certo? Muitas vezes você passa por determinadas situações na sua vida em que a mediunidade ela se faz mais presente. Por exemplo, quando você está extremamente sensível a determinadas situações, momentos em que você passa durante a vida, naquele momento ali, você sente mais a presença dos espíritos. Isso não significa dizer que você tem uma mediunidade eclodida, nem que eclodiu a mediunidade, e nem que aquilo ali está acontecendo de fato permanentemente. Aconteceu por um determinado tempo. Mas tem gente que nasce com a mediunidade, ou com algum trauma, ou então porque ao passar do tempo, ela começou a se espiritualizar mais, porque muita gente chega para mim e diz assim, sabe, gente? Veja, eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada e tal. Aí eu procuro saber como é que é a vida da pessoa. E a pessoa diz, não, eu vivo na farra, eu vivo brincando, eu vivo, meu negócio é dinheiro, meu negócio... Eu digo, como é que você queria ver espíritos assim, desse jeito? Né? Como é que você queria sentir a intuição dos espíritos se você vive mais um mundo material do que um mundo espiritual? Então é muito difícil você ter uma percepção mediúnica sem... na realidade, você se concentrar, você se espiritualizar mais, você viver mais um mundo espiritual. Muitas vezes Kardec disse na codificação espírita, porque a gente tem que entender que Kardec, entre todas as publicações, foram mais de 32 livros, são 22 da própria codificação espírita como um todo, tá certo? Entre as revistas espíritas e o Pentateuco kardeciano, mas 32 entre publicações, artigos que ele escreveu, etc e tal. São 32 publicações. Só essas 22 publicações, dentre elas, pelo menos 15, tem na faixa de 300 a 400 páginas cada publicação dessa. Por exemplo, o Livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Então, perguntas e respostas, coisas bem interessantes. O Livro dos Médios, com 2 partes. O livro O Céu e o Inferno, a Gênese. Todos esses livros fazem parte das obras fundamentais de Kardec. Muitas pessoas querem entender espiritismo e querem entender a mediunidade sem nunca terem... lido as obras de Kardec, nem o fundamental. Muita gente não leu nem o fundamental das obras kardecianas. E é muito difícil a gente entender espiritismo sem ler, sem compreender. E muita gente coloca assim, não, espiritismo é muito difícil. Se a gente for ler as obras de Kardec, a gente vai se surpreender com a dificuldade, porque as palavras são difíceis, as palavras são rebuscadas. Eu costumo sempre dizer que é uma das leituras mais fáceis que existe, porque é muito gostoso de ler Kardec, é fácil.
Ele era um pedagogo, gente. Então, o que foi que ele fez? Ele criou livros de perguntas e respostas. Tem uma forma mais fácil de você ler um livro do que você fazer uma pergunta e o outro responder, fazer uma pergunta e responder. Não, agora é lógico que as palavras são mais rebuscadas, porque na época de Kardec o linguajar era diferente. E quem traduziu para o português também traduziu naquela época, e as poucas traduções que vieram depois seguiram o mesmo padrão de palavras mais rebuscadas, de palavras mais difíceis, essa coisa toda, tá certo? Mas o importante é dizer que as obras espíritas, elas são muito acessíveis. Hoje em dia, por exemplo, até as pessoas que não leem, não têm a leitura, né? não são analfabetas, elas podem sim se conectar hoje em dia aos canais de YouTube, ter um monte de livro, de audiolivros lá, onde você pode estudar a codificação inteira sem ler uma palavra. É lógico que o bom mesmo é ler, porque quando você lê, você grava mais, você absorve mais o conhecimento. Mas se você não tem essa opção, na época de Kardec, por exemplo, em Lyon, na França, existia um grupo de operários que não sabia ler nem escrever o francês, onde grupos de estudiosos do Espiritismo que estavam difundindo a doutrina faziam aquelas reuniões passando para as pessoas, lendo o livro dos Espíritos, lendo o livro dos médiuns, lendo toda a codificação para aquelas pessoas que estavam ali, e as pessoas ficavam sabendo o que era Espiritismo. Significa dizer que estudar Espiritismo não é tão difícil assim. As pessoas têm mesmo preguiça de ler. E muitas vezes até dizem assim, ah não, Wagner, eu saí do Espiritismo e fui para outra religião porque eu não gostei. Eu digo, mas você estudou Espiritismo? E a pessoa chega e me diz que nunca leu nenhuma obra espírita. Então, ele não era espírita, né? O espírita verdadeiro é aquele que vai estudar, é aquele que vai aprender. Na realidade, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é aquela frasinha que diz assim, a primeira lição, a primeira recomendação, espíritas, amai-vos. A segunda recomendação, espíritas, instruí-vos. Então significa dizer que a gente precisa se instruir, entender mais de espiritismo. E olha, eu estou falando de espiritismo, eu não estou falando de movimento espírita. Eu já falei aqui uma outra vez que eu não estou mais no movimento espírita. Eu sou um espírita por essência. Eu acho que eu nasci espírita já. Descobri com uns 20 anos depois, mas eu nasci espírita, na verdade, porque na realidade para mim foi tão natural pegar as obras de Kardec, foi tão empolgante ler tudo aquilo, que vocês não podem nem imaginar como foi gostoso ter contato com as obras de Kardec. Mas o que é ser médium, na verdade? Que foi Kardec que colocou o nome médium. A palavra médium foi Kardec que colocou. Muitas pessoas dizem assim, espiritismo, né? Espiritismo umbandista, espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, espiritismo de mesa amarela, de mesa vermelha, de mesa preta, bota tudo quanto é de mesa no espiritismo. Espiritismo é espiritismo, gente, não existe espiritismo kardecista. Kardec foi quem inventou a palavra espiritismo. A primeira vez que surgiu a palavra espiritismo foi em francês e foi Kardec quem inventou. Então, etimologicamente falando, quer dizer, baseado na estrutura da palavra, foi Kardec que inventou o nome espiritismo, espírita, para designar a doutrina dos espíritos, quem seguia a doutrina dos espíritos. Médium também foi Kardec que inventou, tá, a palavra médium. Então, o homem era um sábio, né? E uma pessoa com uma cultura fantástica, um pedagogo, um estudioso, uma pessoa da ciência, uma pessoa que estudou profundamente tudo isso. E Kardec verificou várias coisas na época dele. E depois que ele escreveu o livro dos Espíritos, baseado nos médiuns que estavam passando as informações, porque tem muita gente também que pergunta assim, Kardec era médium? Foi ele que recebeu tudo isso? Não, ele não recebeu, gente. Ele codificou, ele transcreveu as mensagens dos Espíritos. E ele teve muito critério nisso, porque não só tiveram 1019 perguntas do livro dos Espíritos. Houveram muito mais perguntas e respostas, ele peneirou tudo aquilo ali para ver o que era que realmente tinha consistência. Só para vocês terem uma ideia da relação do médium
com os espíritos, né? O espírito da verdade, que propaga-se que é Jesus, e eu acredito que tenha sido Jesus que tenha vindo dar a mensagem. O Espírito da Verdade, ele transmitia as mensagens dele através de um médium da época, que eu não me recordo o nome agora, depois eu vou me recordar aí numa outra oportunidade, vou falar para vocês. Ele sempre se comunicava através desse médium. Mas vocês acreditam que, por exemplo, muitas mensagens do Espírito de Verdade Kardec não colocou no Livro dos Espíritos, nem em qualquer um outro livro, porque ele percebeu que ali não estava a entidade Cristo, tinha uma outra entidade se fazendo passar por ele pelo mesmo médium. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: todas as mensagens que vêm, nós precisamos utilizar o critério científico da observação e principalmente da seriedade das mensagens, tá certo? Muitas vezes o médium é de muita credibilidade, mas o espírito ele é enganador. Existem espíritos falsos, tanto quanto existem falsários aqui na Terra, existem falsários lá do lado de lá, né? Espíritos que passam determinadas mensagens que não são mensagens lá muito filosóficas, baseado às vezes o médium está displicente, está passando por algum problema, está sendo influenciado por alguém, e aí, na ânsia, no afã de passar uma mensagem positiva, ele termina passando uma mensagem que não é uma mensagem com conteúdo doutrinário adequado, que não tem realmente um conteúdo bacana. E, gente, eu não estou falando aqui, e aí eu vou voltar àquela questão do preconceito, eu não estou falando aqui de uma mensagem de um preto velho, de uma mensagem de um caboclo, de um índio, de uma mensagem de uma criança, que pode se transmitir mensagens, e às vezes mensagens extremamente profundas. Eu não estou falando de intelectualidade, eu estou falando de originalidade. Quando o Espírito vem falar, por exemplo, quando o Espírito fala através dos médiuns escreventes ou a psicografia, o que o Kardec chamou de médiuns escreventes na época dele, quando ele vem falar, né, você tem que olhar e perceber agora mesmo, nós estamos vendo vários casos de fraudes mediúnicas, de médiuns que são obsidiados, tá certo, pelos espíritos, e começam a vender as mensagens mediúnicas para poder ganhar fama e ganhar dinheiro de uma outra forma que não aquela especificamente da psicografia. Ele não está cobrando para poder fazer uma psicografia, mas ele cria vários artifícios ao redor dele para ganhar dinheiro. Então isso acontece muito. Agora mesmo nós vimos aí um médium famoso no Brasil passando por uma situação muito difícil, porque foi descoberto que algumas mensagens mediúnicas psicografadas que ele transmitiu foram mensagens captadas no Facebook. Então o Facebook hoje em dia com as redes sociais está fácil ser médium, né? Então para você pesquisar uma pessoa que morreu, é só você entrar no Facebook dela, que você sabe carteira de identidade, o número do CPF, você sabe o número do telefone. E essas riquezas de detalhes não são importantes para o espírito, por incrível que pareça. O que é importante para o espírito é o teor da comunicação. Mas esse médium, para poder colocar um teor verídico para a comunicação que ele estava fazendo, ele dava o número do CPF do caboclo, ele dizia o nome de detalhes e tal, até que começou a ser pego em algumas contradições, em algumas pessoas cometeram quando fizeram comunicações através do Facebook, através do Instagram e tal, e eles começou a ser desmascarado. Então tem até um colega nosso, amigo pessoal nosso, que é o Guilherme Velho, que vem pesquisando essas fraudes mediúnicas. Mas nós não viemos falar sobre as fraudes mediúnicas, porque essa daí são de propósito, né? Os médiuns praticam elas de propósito, para poder enrolar, enganar. São os que Kardec chamou de prestidigitadores. Né? Quer dizer, são aqueles que, de alguma forma, criam um fenômeno para poder impressionar a todas as pessoas e ganhar a credibilidade daquelas pessoas.
o que é um absurdo. Por exemplo, uma mãezinha que está esperando uma mensagem de um filho, recebe uma mensagem falsa de um filho. Veja, isso é brincar com a sensibilidade, isso é falta de caridade, isso é, no mínimo, falta de caridade, além de ser fraude, além de ser uma coisa terrível. Então, eu acho assim que no Espiritismo existe muita cautela, as pessoas pisam em ovos para poder falar sobre as fraudes e tal. Eu acho que, como Kardec recomendou desde aquela época dele, desde o século XIX, Kardec vivia recomendando que os falsos médiuns precisariam ser denunciados, né? Era fundamental que eles fossem denunciados. Então, o que é ser médium, na verdade, né? Médium é aquilo que está no meio. Allan Kardec propôs essa terminologia. Assim, médium é o intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. O que é ser médium, na verdade? O médium é o traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Sem o médium, não há comunicação de qualquer natureza que seja. Eu acredito piamente nisso, inclusive na transcomunicação, que alguns dizem que não é necessária a presença do médium. Eu acho que mesmo sem o transcomunicador ser um médium, tem que ter um médium por perto para transmitir aquele tipo de mensagem. Isso é uma opinião minha, tá, gente? É um ponto de vista meu em relação à transcomunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos através dos equipamentos eletrônicos. Eu acho que para poder fazer, por exemplo, aquela experiência de Skoll, né, Flaviana? Que é um grupo mediúnico que se reúne na Inglaterra, é muito interessante. Então tem uma passagem lá no documentário, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, experiência de Skoll. Skoll é S-C-O-L-O-O-L, né? Skoll, né? Parece que é uma cidade onde eles estão fazendo experiências com materialização, com efeitos físicos que estão voltando para o mundo. Parece que os espíritos estão novamente dizendo assim, olha, nós queremos comprovar realmente que nós existimos, que nós estamos aqui na espiritualidade. Então eles estão fazendo assim pesquisas científicas, é uma coisa muito interessante que está acontecendo em Skoll, certo? Mas é muito interessante uma passagem, e essa passagem é muito curiosa. Está o médium, ele com um rádio desses de válvula, desses antigos mesmo, rádio de válvula ligado à energia. E começou um dia a escutar o rádio e uma pessoa disse assim, olha, meu nome é fulano de tal e eu queria falar com a minha mãe. E ele escutou aquilo ali, ficou impressionado com aquela comunicação do rádio, né? Ele disse, meu Deus do céu, o rádio está mal assombrado, né? E começou a ficar impressionado com aquilo, chamou os amigos e o espírito insistindo, eu quero falar com a minha mãe. E aí ele chamou os cientistas. E aí os cientistas disseram, não, isso aí deve ser alguma onda que está vindo de algum canto e tal, e está impressionando ou está se ligando, se conectando às ondas de rádio e está vindo de certa forma e aparecendo aí, alguém está brincando com você. E aí foi o que eles fizeram, eles tiraram a tomada da energia. Então o rádio deixou de funcionar. E aí, eles quando ligaram o rádio ligou, né? E veio a voz novamente, eu quero falar com a minha mãe. Aí os cientistas ficaram impressionados com aquilo ali, arrancaram a parte de cima do rádio e arrancaram as válvulas do rádio. As duas válvulas, era um rádio antigão, daquele com válvula, né? Arrancaram as duas válvulas. Aí o espírito disse assim, boa tentativa, mas eu ainda quero falar com a minha mãe. Então, quer dizer, isso é uma comunicação autêntica e todas as vezes que o médium se afastava dali, o rádio parava de falar. Quer dizer que era o médium que estava, de certa forma, provocando o efeito eletrônico que fazia com que os espíritos falassem. É mais um tipo de 50 tipos que Kardec elencou. Então é mais um tipo de mediunidade e a gente não sabe. São muitos tipos de mediunidade. Por que a gente chama de paranormalidade? Não é sobrenatural. Sobrenatural é uma coisa, né, fora da natureza, né, além da natureza. O paranormal é o que significa que está do lado, ao lado da normalidade. Nós não sabemos explicar, mas não é anormal. Não é sobrenatural.
é apenas porque nós não entendemos como é que os espíritos manipulam os fluidos para, por exemplo, fazer o efeito da nossa voz parecer a voz deles. Como é que eles conseguem colocar a voz direta? Os espíritos explicaram a Kardec de uma forma muito inusitada, também no livro dos médiuns, gente. E muito curioso como eles explicaram. Eles disseram o seguinte no livro dos médiuns. Eles falaram que a mediunidade, tá certo? Ela é dada. Como é que os espíritos se comunicam? É a voz do espírito. O espírito vem e fala por você. O espírito vem e fala no ar, no caso da voz direta, nos fenômenos de pneumatofonia, tá certo? Tem pneumatografia, que é a escrita direta, por exemplo, quando o espírito escreve direto nas paredes. E tem a pneumatofonia, que é quando o espírito fala em voz direta no ar. Então é capaz de você correr, né? Você escutar aqui uma voz do espírito e todos escutam, porque é um fenômeno físico, porque a mediunidade se divide entre fenômenos físicos e fenômenos intelectuais, tá? Esse é um fenômeno físico e é muito curioso essa mediunidade, muito curiosa, muito interessante. Mas mais do que isso, gente, nós percebemos que hoje em dia o médium desavisado, ele às vezes, ele permite que determinados espíritos falem através dele e deem determinadas mensagens e aquelas mensagens não são verdadeiras. Eu me recordo do livro, me parece que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro da Gênese também, onde tem assim algumas naturezas de comunicações. E o espírito São Luís, que ordenava as comunicações mediúnicas na época de Kardec, sempre controlava as comunicações que os médiuns iam fazer. Então Kardec sempre perguntava quando os espíritos iam falar através dos médiuns, na realidade. O Kardec, uma determinada vez, estava sentado na mesa deles de comunicação, na reunião mediúnica, e uma pessoa que chegou na reunião perguntou assim, olha, eu queria saber se o espírito da Pintacilgo, que morava lá em cima da minha árvore, do meu quintal, pode se comunicar. E Kardec escutou a pergunta inusitada, perguntou a São Luís. Ele pode se comunicar, o médium pode transferir a comunicação da Pintacilgo, né, do rapaz, né, que estava no quintal dele. Por que é que você quer essa explicação da Pintacilgo, né? Não, é porque a Pintacilgo de repente sumiu e sumiu todos os passarinhos dela. Os passarinhos dela morreram, foram comidos, e eu estou achando que foi o vizinho que roubou os ovinhos e roubou alguns passarinhos que já tinham nascido e levou para casa dele para comer ou para fazer alguma coisa. Ele ficou desconfiado do vizinho. Então eu quero falar com o espírito da Pintacilgo. Naquela época, gente, parece piada isso, mas naquela época eles estavam testando tudo para ver se o animal podia conversar, podia falar. São Luís deixou a comunicação acontecer. E aí eis que através do médium. E a Pintacilgo disse, muito chorosa, muito triste. Não tinha sido o vizinho, que não culpasse o vizinho, que foi o gato, que pulou o muro e comeu os ovinhos e comeu os pintacilguinhos, que já tinham nascido, e mais a Pintacilgo. Papou todos eles. Quando terminou a reunião mediúnica, Kardec imediatamente, muito chateado, chama São Luís, evoca novamente São Luís, mas olha, o senhor não deixa a gente fazer as mínimas comunicações aqui com que um passarinho falou. Aí foi que São Luís explicou que quando evocado, até as pedras falam. Por que ele disse isso? Ele disse que o espírito, ele fala e diz o que quer. Então quem estava falando ali não era a Pintacilgo zombeteiro que veio para dar um de passarinho ali naquele momento e transmitir a mensagem. Da mesma forma que existem alguns espíritos que são zombeteiros,
e ficam tirando onda da cara das pessoas. Gozadores aqui, gente, tem gozadores no plano espiritual. Tem gente de bom humor do lado de lá. Outro dia a gente até escutando uma comunicação em nossa sala mediúnica, e o nosso guia espiritual brincou e disse, comunicando a todos, que lá no plano espiritual também tinha humor. Então não só tem humor, e tem gente com mau humor. Tem gente com humor duvidoso, tem gente que coloca piadas sem graça, do mesmo jeito que a gente faz aqui, eles fazem do lado de lá. Eu estou dizendo isso tudo aqui a vocês, gente, estou me comunicando com vocês através da internet e aqui com os presentes, para a gente analisar determinadas comunicações que estão acontecendo ultimamente. Nós vemos aí em casas espíritas que deveria ser um celeiro de calma e de tranquilidade e que poderia unir as pessoas. Nós percebemos que algumas entidades têm vindo e recomendado coisas que não deveria recomendar. E os dirigentes espíritas não tomam tento disso. Às vezes até o próprio dirigente espírita é mensageiro da mensagem, né, que foi dada, e aquilo ali está recomendando várias coisas, como, sei lá, se vingar de alguém. Então, eu nunca vi isso. Como é que um mentor espiritual de uma casa espírita manda se vingar de alguém? Como é que um mentor de casa espírita manda alguém se separar? Né? Como é que o mentor de casa espírita cria uma situação de celeumas, de contradições doutrinárias dentro de uma casa espírita? Isso não é possível, gente. Veja só. Esse é um centro espírita, tá certo? E nós vemos vários centros espíritas assim, que estão sendo alvo de ataques espirituais, de obsessores, que estão se utilizando dos médiuns. O médium obsidiado é esse, que não tem critério na hora de avaliar a mensagem. Porque na hora que você avalia uma mensagem dessa, você tem que botar o pé atrás, não tem não? De dizer assim, puxa vida, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa que não está combinando. Como é que alguém está dando uma comunicação, disseminando ódio, disseminando uma separação, disseminando isso, disseminando aquilo? Outro dia eu vi Haroldo Dutra Dias dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Eu ri demais quando ele contou essa história. Ele disse que lá, pro lado das bandas de Minas Gerais, tem centro espírita fazendo tudo quanto é de coisa apapagaiada, né? Então, quando foi um dia, ele disse que foi, quando chegou no centro espírita, pegou uma fila de passes. E ele ficou na fila de passes, esperando a meia luz, a luz estava meio azul, né, dentro do coisa, com a cromoterapia que é adequada. Ele disse que até aí tudo bem. E aí, quando ele se aproximou mais dos passistas, ele percebeu que surgiu de lá uma mulher brilhando, toda brilhosa, né? Toda refletindo. E aí ele perguntou, ele disse, meu Deus, primeiro ele ficou duvidando, disse, meu Deus, devo estar vendo coisa, né? O passe aqui é bom demais mesmo, porque até brilhando a pessoa sai de lá de dentro. E aí quando ele viu de novo, saiu outra brilhando. Ele disse, não, é verdade, está saindo brilhando, né? Então a pessoa saía de lá reluzindo. E ele ficou impressionado com aquilo. E aí, o que foi que ele fez? Quando terminou a reunião, ele chamou o dirigente da casa espírita e perguntou a ele. Ele disse, pai, olha, veja, me diga uma coisa. Por que essas pessoas estão saindo brilhando lá de dentro? Aí ele disse, não, estão saindo brilhando porque aqui a gente usa óleo de cozinha, para botar, porque disse o espírito guia da casa que fixa melhor o passe na pessoa. Tinha uma mulher que tinha feito escovinha no cabelo, deu uma carreira, entendeu? Então, veja só, tem determinadas coisas que você vê que é ridículo, entendeu? Então, tem determinados centros que fazem esse tipo de coisa. Outra história que ele contou, por exemplo, ele disse que quando entrou na casa espírita, tá rindo, né, Edson? Mas é verdade isso. Quando ele entrou na casa espírita, que chegou lá, quando ele viu no terreiro da casa espírita assim, tinha um monte de gaiola de passarinho, só que umas fechadas e outras abertas, sem nenhum passarinho dentro. Ele ficou até preocupado, disse, meu Deus, o Ibama vai bater aqui, eles estão criando passarinho aqui. Mas ele observou que não tinha passarinho dentro.
E aí ele chamou o diretor, o dirigente da casa espírita e perguntou, a gente falou em Pintacilgo, né, veio a história do passarinho de novo aqui na cabeça. E ele chamou o dirigente espírita e disse assim, ó, me diz uma coisa, por que essas gaiolas estão aqui, umas abertas, outras fechadas? Ele disse, não, as abertas são as entidades que a gente prendeu e que já foram doutrinadas. A gente prendeu na gaiola, agora abriu e elas vão se embora, né? E as fechadas é porque as entidades estão lá dentro ainda, dentro da gaiola. Eu até entendo que determinadas prisões energéticas para os espíritos fazem sentido, né? Porque às vezes eles são de uma energia tão densa que essas coisas podem acontecer. Eu não estou aqui, por favor, zombando da crença de ninguém. Mas são coisas, são muito peculiares e que dentro do próprio espiritismo não se utiliza muito isso. Tá? Nós mesmo aqui, nós fazemos a contenção através das pirâmides, quando o espírito é muito rebelde, nós chamamos os guardiões, nós pedimos para que haja tipo uma prisão energética para ele, porque como nós não somos centro espírita e tal, nós utilizamos algumas técnicas que não são técnicas espíritas. E que funcionam, tá? Funciona, porque os espíritos são densos e eles obedecem a determinados comandos. Mas o curioso disso tudo, gente, é a análise que a gente precisa fazer das nossas comunicações espirituais. Tem determinadas entidades que elas não se prestam para determinadas coisas e em determinadas casas elas estão fazendo aquilo. Por exemplo, aqui no nosso hospital espiritual, eu já disse, olha, não pode, a gente precisa analisar o teor de tudo. Gente, a gente não pode cobrar o que é dado mediunicamente através dos espíritos, o que é feito através dos espíritos, não se pode cobrar, não se pode pedir nada, não se pode pedir vela, né, ervas, pedir isso, pedir aquilo que no espiritismo não se utiliza, né? Mas nas casas de umbanda, de candomblé, se utiliza sim esse tipo de coisa, né? As oferendas para os espíritos, que eu respeito demais todas as casas, né? Mas tudo isso, gente, a gente precisa entender. O dinheiro quando entra, a mediunidade acaba, ou a mediunidade continua, mas com a obsessão. Porque o tipo de espírito que está ali atrelado ao médium não é um espírito realmente evoluído, não é um espírito realmente de paz. E eu não estou aqui, eu vou repetir novamente, não estou falando aqui de espíritos simples. Por exemplo, nós recebemos aqui a comunicação dos pretos velhos aqui no SEC, e os pretos velhos são os amores. Com uma conversa tão ajustada, tão estruturada, e aí eu lembro da natureza perispiritual, gente. No mundo da erraticidade, no mundo dos espíritos, nós plasmamos a forma que queremos. Por exemplo, se eu desencarnar hoje, quando eu vier falar com Flaviana, eu venho com o meu perispírito, tá certo? Que é a minha esposa, eu venho com um perispírito com esse mesmo formato. Mas se Flaviana desencarna, se encontra comigo lá, no plano espiritual, tô eu e ela conversando. Eu estou com o meu perispírito no formato que ela me viu aqui. Bonitinho desse jeito. Ela vai olhar para mim e vai me reconhecer porque eu estou plasmando o perispírito daquela forma. Daqui a pouco vai aparecer um rapaz que eu fui esposa dele em uma outra encarnação. Imediatamente, quando ele entra no meu pensamento, eu plasmo a forma da esposa dele de uma outra encarnação. Então o perispírito, ele é extremamente flexível. É de uma matéria quintessenciada, de quem manda é o pensamento. Significa dizer que quando os pretos velhos vêm dar a sua comunicação, muitas vezes esses pretos velhos, eles são médicos, eles são filósofos, eles em outras encarnações foram extremamente intelectuais e assumiram aquele posicionamento de preto velho, aquela forma, aquela maneira de conversar para demonstrar humildade. Para mostrar às pessoas que não precisa falar num vernáculo muito elevado para transmitir uma mensagem de paz e de luz. Não é esse tipo de comunicação que eu estou falando. É o tipo da comunicação que você, a pretexto de dizer que está ajudando alguém, dá um mau conselho a alguém. A pretexto de dizer que está sendo justo, está sendo grosseiro.
A pretexto de dizer que está atendendo pessoas e ordenando a casa, você está expulsando pessoas de uma casa que deveria acolher da forma mais caritativa possível. A pretexto de dizer que não faz caridades para poder não ter um choque e não ficar ainda mais depressivo, faz caridade, porque sabe que a caridade tira a depressão. Então, justificativas várias você vai escutar. E você vai engolir se você quiser. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, o problema está nas pessoas. Nós temos um problema muito sério de acreditar em tudo que nós achamos que devemos acreditar. Porque a pessoa é uma pessoa... Porque está ali na minha frente fulano de tal, fulana de tal, que é uma pessoa que tem um centro espírita, que é uma pessoa que é comandante de uma casa. Então, poxa, o que ele disser, eu vou ter que acreditar. Gente, tem que analisar cada coisa dessa. Um médium obsidiado, ele pode estar sendo um prestidigitador e ele pode estar sendo um enganador dele mesmo. Ele pode estar passando a mensagem, pensando que está fazendo a coisa certa, que está dando uma mensagem do bem, e não está dando uma mensagem do bem. Ele está passando uma mensagem que é uma mensagem trucada, anuviada, como dizem por aqui no Nordeste, tá certo? Que é uma mensagem cheia de nuvens, cheia de falhas. E eu não estou dizendo aqui que os espíritos falhos não podem falar. Eles só não podem falar dizendo que são espíritos do bem, dizendo que são espíritos que têm uma coisa muito importante para dizer ali, dando conselhos, quando eles não podem dar conselhos, porque eles são os primeiros a terem que receber conselhos. Não é porque nós estamos encarnados num corpo de carne que nós temos que nos dobrar a determinadas comunicações, não, gente. Percebam isso. Os espíritos são falhos. Quando nós morremos aqui na Terra, desencarnamos, nós não viramos santos do lado de lá, não. Ah, não, Wagner veio falar depois que ele desencarnou e ele é um santo homem do lado de lá. Não, Wagner Andrade nunca foi santo homem e não vai ser depois de desencarnar. Percebam isso. Quanto mais entidades, que são entidades reconhecidamente falhas, então entidades como essa podem dar conselho, podem influenciar pessoas? Não, gente. A entidade mesmo chega já dizendo, eu não dou conselho a ninguém. Eu não sou de dar conselho a ninguém. Então, se uma entidade já diz, já dá essa mensagem de prontidão, de cara, de frente a você, você vai aceitar todas as comunicações dela como se fossem verdadeiras e você vai tomar decisões que são fundamentais para a sua vida e para a sua felicidade, baseado no que aquela entidade está dizendo. Muitas vezes se travestem de mentores da casa espírita e fazem uma pataquada dessa, como mandar as pessoas tomar banho de óleo de salada para ficar brilhando para o passe fixar no seu corpo. Isso é um absurdo dos maiores. Entendam isso. É o tipo da comunicação que é uma comunicação que não existe. Todas as vezes que nós escutamos as comunicações, olha, gente, que nós temos comunicação espiritual aqui. Primeira hora na quinta-feira, agora está sendo na segunda e na quinta-feira. Nós temos 2 dias de comunicação espiritual. E a coisa que eu mais prezo, que eu mais olho, que eu mais observo, é o teor das comunicações. Os espíritos sofredores vêm, nós sabemos quem são eles. Porque eles falam errado, né? Mas falam errado não no linguajar, eles falam errado na moral. Eles chegam esbravejando, eles chegam dizendo que estão com ódio, que estão com raiva, que estão ressentidos, que estão com medo, que estão sentindo que está faltando um braço, uma perna. Eles chegam sofrendo, são espíritos sofredores. Então nós vamos fazer uma desobsessão neles. Agora, quando vem algum espírito dizendo que é um mentor e tal, e que começa com conversa comprida demais, falando coisas que não deveria dizer, dizendo coisas que não têm um conteúdo sério, então eu preciso desconfiar. Eu não posso dar credibilidade a um espírito que está trazendo uma mensagem que vai ser de dissociação, de desagregação da minha própria personalidade, do meu próprio ser. Gente, os espíritos vêm para cá, principalmente esses espíritos de luz que recomendam, que são conselheiros, eles vêm para nos aconselhar para o bem. Não tem espírito que venha para aconselhar para o mal, não. Tem os quiumbas, tem sim
os da esquerda, do mal, entendeu? Que vem para acabar com você. Sim, esses aconselham para o mal. Eles lhe intuem a você fazer determinadas coisas. E aí eu vou concretizar a nossa palestra falando sobre uma outra questão. Os médiuns que passam pela obsessão, eles são confundidos com loucos. Principalmente aqueles que são inconscientes. O que são médiuns inconscientes? Médiuns inconscientes são todos aqueles que recebem a comunicação dos espíritos e não sabem nem o que o espírito falou. Então os espíritos podem falar através deles, eles não lembram de absolutamente nada, e se eles não têm educação mediúnica, porque Kardec também defende na sua codificação, que todo médium pode controlar sim, transformar-se de um médium inconsciente a um médium semiconsciente. Então, aquele médium que controla, sim, a hora certa do espírito vir, a hora certa, o espírito certo, porque ele sente a energia do espírito. Então, estudando os padrões vibratórios, ele sabe quem está querendo se acoplar a ele. Gente, tem até dois termos, né? Por exemplo, incorporar e a psicofonia. Quais são os termos certos? Os dois são certos, por incrível que pareça. Psicofonia é certo, porque psicofonia é aquele espírito que utiliza as suas cordas vocais para transmitir a mensagem que ele quer. Ou então podem intuitivamente pedir para você falar por ele. Já os espíritos que incorporam, que foi inclusive Gabriel Delany, que defendeu essa ideia da incorporação, são os espíritos que chegam junto de médiuns possessos. Aí você diz, Wagner, mas a possessão não é uma coisa do mal? Tem espíritos do mal que possuem os seus médiuns e transformam a vida dele num inferno. Por exemplo, o exorcista é um caso de possessão demoníaca, um caso demoníaca, aspas, porque não existe demônios. Existem espíritos malignos que incorporam ali e tomam posse parcialmente do corpo, porque o espírito não sai definitivamente do corpo, porque se saísse definitivamente, morreria. E muita gente vai me dizer aí, Wagner, não existe possessão, porque Kardec falou no Livro dos Médiuns que só existe obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas Kardec corrigiu, gente. O grande problema das pessoas não estudarem as obras de Kardec. Na Gênese, Kardec admite que existe possessão. E na Revista Espírita de 1863, em dezembro de 63, ele corrige-se e diz assim, venho dizer para vocês que estou corrigindo, eu me enganei quando disse que não existiria possessão. No caso da senhorita Julie, que é a senhorita Júlia, existiu possessão. E em janeiro de 1864, na Revista Espírita, ele reafirmou isso, dizendo, como dissemos, existe a possessão e a senhora Julie foi livre, está curada, graças a Deus. Então Kardec corrigiu esse negócio. E aí o que ninguém sabe é que existem médiuns que podem ser possuídos por seres do bem. Quando o médium tem, por exemplo, aqui com os pretos velhos, nós temos dois médiuns que são possuídos. Porque eles têm trejeitos do ser, eles andam igual ao ser, eles mudam a fala igual ao ser, então eles são médiuns possessos, possuídos mesmo, tá certo? Então a possessão é um tipo de mediunidade, tá certo? Agora, a possessão por mal é uma obsessão. A obsessão se caracteriza pela influência de um espírito maligno contra a sua vontade. Mas, por exemplo, quando a gente deixa que o espírito venha se comunicar com a gente, e é um mentor espiritual, e ele toma conta das nossas faculdades, dos nossos trejeitos, da nossa voz, da nossa expressão facial. Tem médiuns que mudam o rosto, que muda a face completamente, fica completamente transformado quando recebem o espírito. Isso se chama médiuns possessos. Leia na codificação. Muita gente vai me contradizer hoje, viu, Lídia? Muita gente vai dizer, não existe isso.
vou dizer para vocês, dê uma lidazinha no livro dos médiuns, leia direitinho, estude mais espiritismo, eu não vou dar dica onde está, depois eu passo para vocês se vocês quiserem. Vocês podem deixar a mensagenzinha aí embaixo do Facebook, que eu vou passar página, parágrafo, tudo onde está esse negócio dos médiuns possessos para vocês darem uma olhadinha lá, tá certo? Então, na realidade, a possessão existe como obsessão e existe como uma forma de comunicação dos espíritos através do médium, onde ele toma o médium parcialmente, porque o espírito do médium fica desconectado e inconsciente ao lado, mas o médium permitiu que essa comunicação houvesse e ele toma conta do corpo do mesmo jeito que o espírito maligno toma conta do corpo e diz que é um demônio, espuma, vira o rosto, vira os olhos e tal. É o mesmo tipo de coisa, é o mesmo tipo de mediunidade, só que um está sendo obsidiado e o outro está com uma comunicação autêntica de um ser benigno que está ali tomando o corpo para passar melhor a informação e a mensagem. Percebem? São duas coisas distintas e bem diferentes uma da outra. Mas é importante a gente entender que existem alguns médiuns que, ao ter essa possessão, são confundidos com loucos internos em manicômios. Então, qual é o grande risco de não desenvolvermos a mediunidade, principalmente quando ela é uma mediunidade inconsciente? É de você ser confundido com um louco. Qual é a diferença de um louco e um médium possuído? Tem uma diferença muito, mas muito gritante. É que o louco, ele é louco o tempo todo. Ele não para de ser louco. Ele vai dizer bobagem o tempo todo, ele vai se comportar mal o tempo todo. Já o médium são em determinados momentos. Só que quando o médium está em alta crise de eclosão mediúnica, acontece de haver exatamente essa confusão, porque ele fica o tempo todo mediunizado. Então é outra pessoa que está ali. São raros os períodos de normalidade dele. Então aí ele pode ser confundido, ser interno como, sei lá, um esquizofrênico, que está tendo visões, né? Está tendo manias persecutórias, que está espumando e etc. E aí interno começa a tomar remédio demais e termina adoecendo e mexendo com sua estrutura mental. Aí sim se tornando loucos de verdade. Pessoas com problemas mentais de verdade, porque atinge todos os seus neurônios, as suas conexões, as suas sinapses, e aquilo tudo vai terminar transformando você em uma pessoa doente, verdadeiramente falando. Tá? Então, na realidade, gente, é muito importante a gente entender tudo isso, porque a mediunidade tem essas características muito, muito sérias, e que muita gente chega a perguntar a mim, Wagner, eu preciso trabalhar a minha mediunidade? Eu costumo sempre dizer, bom, você quer ficar paranoico, você quer ficar esquizofrênico que eu digo esquizofrênico para os outros, né? Porque para você, você não é esquizofrênico, você é médium. Mas você quer ficar depressivo, quer ficar ansioso e tal, se quer, continue sem fazer o que você foi designado a fazer. Gente, a mediunidade foi dada a nós no plano espiritual como programação espiritual. Nós nos comprometemos a trabalhar através dela. Muitos médicos são médiums, vocês sabiam disso? Eles têm o dom da cura, embora tenham estudado demais a medicina, quando eles pegam no bisturi, eles fazem verdadeiros milagres. Eles não tremem quando eles podiam tremer. Tem médico que bebe, que são doido, e chega na mesa de cirurgia, não treme para fazer cirurgias extremamente delicadas. O que é aquilo ali? Ele está com um médico espiritual tomando conta dele. Né? Porque não se explica isso, organismo nenhum aguenta tomar uma carraspana do tamanho do mundo, chegar de ressaca num bloco cirúrgico e estar normal para pegar um cirurgia e fazer o bisturi e fazer uma cirurgia delicadíssima. Percebe? Então, muitas vezes os médicos, eles já criam essa expectativa de cuidar de pessoas porque foi orientado no plano espiritual que a missão deles era curar. Então eles estudam a medicina e a mediunidade deles é exercida de uma forma muito plena.
Inclusive, alguns deles chegam a relatar, mesmo sendo materialistas, muitas vezes não acreditando que existem os espíritos, eles chegam a relatar, meu Deus, parecia que eu estava com uma coisa lá dentro. Porque foi um sucesso, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo renovado. Muitos relatam isso. Muitos relatam isso. Eles têm a mediunidade, eles possuem o dom. E aí, toda essa coisa vem na hora de fazer a cirurgia, né? Vários outros padres, sacerdotes, bispos, católicos, evangélicos e tal, e que são médiums e transferem cura, acalmam pessoas, transferem através do passe magnético. Tudo isso, gente, faz parte dessa missão que nós fomos designados quando estávamos lá no plano espiritual e viemos para cá. Percebe? Então, quer dizer, é uma designação, é um desígnio de vida. Eu fui designado a assumir a minha mediunidade, então eu não posso fugir dela. Eu não posso dizer que não quero. A mediunidade veio comigo. Muita gente diz a mim, Wagner, dá para desinstalar a mediunidade? Eu digo, dá não. Infelizmente não dá não. E só vai piorar se você correr dela, viu? E é assim que funciona. Você veja que os médios que não assumem isso, geralmente são pessoas perturbadas, pessoas que não se encontram, que não dão certo na vida, não conseguem se encontrar, não conseguem formar famílias, não conseguem se ajustar financeiramente, não conseguem trabalhar direito. O que é isso? São médiuns que não trabalham, são médiuns que não fazem o que foram destinados a fazer. Então, nesse momento, lógico, as perturbações vêm. Eu fiz uma comparação ontem, você lembra disso? Eu disse, é como se você estivesse num local, sentado, com várias pessoas gritando ao mesmo tempo no teu pé do ouvido, fisicamente. Você senta numa cadeira, peça para 15 pessoas falar ao mesmo tempo perto de você, para ver se você não fica perturbado. Pronto, a mediunidade é exatamente isso. Você, às vezes, está sentado no canto, está obsidiado por diversas entidades que querem falar através de vocês. Aí no meio tem os cobradores, os vampiros, os que tomam energia de você, os que querem que você se comunique e diga à família deles que ele está bem ou que ele está mal. Então, na realidade, que não sabem que morreram e chegam perto de você porque sentem em você a vibração magnética necessária para eles se acoplarem em você. Então, são essas coisas que as pessoas não entendem e que muitas vezes acham que nós estamos exagerando quando dizemos assim, olhe, trabalhe sua mediunidade, trabalhe para o bem, trabalhe pensando no Cristo, pensando em doar aquilo que você recebeu de graça. Cobrar pela mediunidade, gente, é como se a gente estivesse explorando trabalho escravo. Veja, eu estou cobrando a cura de um espírito que está curando por mim. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas um intermediário da cura dele. Então é como se eu estivesse colocando ele para trabalhar como escravo e eu recebendo. Espírito não recebe dinheiro, gente. Espírito não pega em valores, espírito não recebe favores, né? Então, se não recebe favores, quem está carreando, quem está dando passividade à mediunidade, à comunicação do espírito também não deve cobrar, não deve pedir dinheiro a ninguém, não deve exigir favores. Ah, não, vou lhe dar uma galinha gorda. Porque tem gente que faz isso. Eu vou trazer um mangá de fruta para o senhor. Vou trazer um bode. Então, eu já vi isso em vários locais. Não, porque o senhor se comunicou, conversou com meu filho, conversou e transferiu a mensagem para mim. Eu vou trazer um bode para o senhor. Eu digo, pega o seu bode e pode deixar ele lá comendo o capim dele. Né? Primeiro, porque ninguém vai matar o pobrezinho do bode. Segundo, porque eu não tenho espaço aqui para botar ele. Terceiro, porque o espírito não recebe bode lá do lado de lá, na espiritualidade. Então, significa dizer que a gente não pode receber, gente. Eu estou falando mas eu mesmo não faço essas comunicações recebendo mensagem de espíritos que desencarnaram e que estão querendo mandar mensagem para cá através da psicografia. Né? Nós não trabalhamos com psicografia aqui, é bom alertar, porque senão já está uma fila de gente aí fora esperando uma mensagem dos seus parentes mortos. Nós não trabalhamos com isso aqui, nós trabalhamos com o aconselhamento dos espíritos, com a energia dos espíritos, com a desobsessão, pessoas que estão com problemas espirituais, nós trabalhamos com isso nos dias espirituais da casa, que é a segunda-feira, que é o Hospital Espiritual,
e nas quintas-feiras, que é estudo da mediunidade, e logo depois a comunicação com os espíritos na nossa sala azul, a sala mediúnica de apometria, onde nós fazemos a desobsessão, conversando com os espíritos, encaminhando esses espíritos, fazendo com que os espíritos entendam que não podem ficar do lado daquelas pessoas que eles estão obsidiados, mas nós não fazemos a comunicação através da psicografia. Bom, gente, eu gostaria de agradecer demais a vocês a atenção redobrada de vocês, né? Como sempre, todos ficam acompanhando o Facebook, algumas pessoas vieram também para assistir a palestra aqui, eu quero agradecer a todos. Também dizer a vocês, os espíritos também desencarnados estão aqui, né, presentes, assistindo a palestra, e queremos finalizar fazendo mais um pedido a vocês. Né? Nós estamos na nossa campanha Natal Solidário. E no nosso Natal Solidário nós estamos pedindo alimentos não perecíveis para montar cestas de Natal para 30 famílias que nós adotamos aqui em Caruaru. Acho que vocês vêm vendo as minhas comunicações no Facebook, em outras redes sociais, solicitando a doação de alimentos não perecíveis, que é para poder juntar e montar essas cestinhas de Natal. Nós juntamos algumas cestas, vamos doar amanhã, pela manhã cedinho. As cestas já estão todas montadas lá dentro do carro, nós vamos fazer a doação das cestas de novembro, mas as cestas de dezembro, elas precisam ser antecipadas, né? Porque na realidade a gente entrega as cestas antes do Natal e não depois do Natal. Então, se vocês puderem contribuir, vocês podem entrar em contato comigo primeiro pelo telefone ou WhatsApp 81998146555, 81998146555, que eu passo todos os detalhes. E também podem ir diretamente em nosso endereço lá no centro da cidade, ao lado da Prefeitura de Caruaru, vizinho à Pizzaria La Massa, no Parque Estacionamento, na rua Dácio Expósito de Lima, número 716, anexo 6, tá? Então, vocês podem ir lá conversar, tem lá o Flávio, que é o nosso gerente, ele vai arrecadar, pegar esses alimentos com vocês. E aqui também no nosso SEC, na rua Laudelino Rocha, número 1115, no bairro Maurício Nação, próximo à Clínica São Gabriel. Beijo no coração, paz e luz a vocês, até a próxima comunicação. Até mais.